Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja aqui, meus amados, a sequência. Erro gera sequência. Como um acerto gera sequência, uma coisa correta gera boas sequências. Cria rastros para outros se inspirarem em seguir. Coisas erradas também geram consequências, sequência e consequência. Veja aqui em 2º livro de Crônicas, capítulo 19. Josafá, por ter se aparentado, se ajuntado com Acabe, que era um homem, ele se fez. Deus não é inimigo de ninguém. Porém, os homens, as pessoas se fazem inimigo de Deus. E ai daquele que se fizer inimigo de Deus, só vai colher coisas ruins. Acabe morreu de uma forma terrível naquela batalha que ele foi a Ramote-Gileade em uma boa causa, querendo reconquistar aquela terra que era deles, era de Israel, porém não era hora daquilo ainda, eles ir a Ramote-Gileade para reconquistar aquela terra, aquele território. Estava no poder da Síria ainda. Não era hora de Deus. O homem diz, é a hora, mas você tem que saber se já é hora no calendário de Deus, viu? Às vezes você diz, eu preciso de fazer aquele negócio, mas será que é a hora, o tempo, o momento propício para aquilo? Chegou o momento, a hora propícia de Deus, não sua. Se não tiver a coisa, a hora, o momento correto, não vai dar certo, vai dar errado em algum lugar. Por isso que orar é muito importante em tomar uma decisão na vida. Há muitas decisões que nós, humanos, tomamos e sofremos por causa delas, consequências ruins, porque tomamos decisão sem oração. Às vezes uma oração muito passageira. Ora pedindo a Deus a direção, desde que seja aquilo que você quer fazer. E Deus diz, se você quer, então faça. Existem as duas vontades de Deus, a perfeita e a permissiva. Balaão é uma figura disso. Ele queria amaldiçoar Israel, mas Deus veio, ele orou a Deus, Deus disse, não vá. Mas Balaão tinha o desejo de ir, disse, Senhor, deixa eu ir. Insistiu, Deus deu a vontade permissiva. E deu no que deu, né? Balaão, teve que Deus usar uma jumenta para falar com Balaão para ele não morrer. E aqui o profeta, ou seja, o rei Josafá, depois de voltar daquela batalha perdida, Acabe morreu naquela batalha, querendo reconquistar aquele território ali de Ramote-Gileade, e Josafá associando a ele, e voltou daquela batalha perdida contra os sírios. Ele voltou dizendo, capítulo 19 do 2º livro de Crônicas, e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Em paz porque não morreu, né? Mas quase que morreu. O exército inimigo confundiu ele com o rei Acabe e quase que o mata. Aí vem o verso 2, e Jeú sempre tem um profeta. Amados, você deve amar profeta. Profeta não o que se faz profeta, mas profeta chamado, levantado por Deus, existe ainda. A Bíblia é a maior profetisa que existe para nós, é a Bíblia Sagrada. Existem relatos para você fazer a coisa baseada na Bíblia, você vai ter sucesso. Existem relatos, histórias, fatos da Bíblia. Se você fizer de acordo com aquilo, você vai ter insucesso, viu? A maior profetisa que existe é a Bíblia. E além de ministério profético mesmo, que Deus pôs na igreja. Efésios capítulo 4, verso 11. Deus pôs esses 5 ofícios na igreja. Apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Após Josafá ter feito aquela coisa que desagradara a Deus, voltou da batalha,
batalha perdida. Capítulo 19 do segundo livro de Crônicas, verso 2, está escrito: E Jeú, filho de Anani, o vidente, o profeta, lhe saiu ao encontro. Irmão, irmã, se você não quer ser corrigido, não erre. Porque se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, Deus vai usar alguém para lhe corrigir. Doa onde doer, mas vai usar, porque Deus te ama. E Ele corrige, disse Paulo em Hebreus 12, Ele corrige a quem Ele ama, que Ele toma por filho. Jeú saiu-lhe ao encontro de Josafá e disse ao rei Josafá: Devias tu ajuntar ao ímpio, chamou Acabe de ímpio, era um crente morno que se tornou um ímpio. Devias tu, Josafá, juntar-se ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Veja, amado, tira da história. Vamos aplicar isso em nossas vidas, essas amizades, menina, menino, com descrentes, coleguinhas da escola que só leva você ao mal, se tornar uma mãe solteira, um drogueiro, uma drogueira. São amizades ímpias, irrita a Deus. Deus te ama e Ele te corrige porque Ele te ama. Marido, juntando com aqueles homens prostitutos, mulheres, associando com essas amizades de prostitutas. Não, pastor, não é prostituta não, ela tem marido, mas tem o espírito de prostituta. Ele tem esposa, mas ele tem o espírito de prostituto. Veja, correção, tome isto, devemos tomar a Bíblia para a nossa utilidade. Aplique-a para você e te evitará de sofrer muitos prejuízos. Vou repetir, versículo 2 do capítulo 19 de 2 Crônicas: Que Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro do rei Josafá, e disse ao rei Josafá: Devias tu ajuntar ao ímpio, Acabe, e amar aquele que ao Senhor aborrece, aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti, rei Josafá, grande ira diante do Senhor. Virá sobre ti, Josafá, a mão de Deus pesará sobre ti por causa dessa amizade que você fizera com o ímpio Acabe e com a ímpia Jezabel. Em nome do bem, querendo amizade, mas amizade com pessoa errada vai trazer problema, vai te trazer problema para você, para sua família, para seu povo. Olha, o profeta, o dedo de profeta. Eu faço o quadro que o olho do profeta Jeú brilhou olhando no olho do rei Josafá, aquele olho profético, aquele dedão profético. Disse: devia tu se associar a esta amizade, Josafá? Por você ter se associado a isto, virá juízo sobre você. E aí você vê, logo Josafá foi morto também. Meus amados, Deus às vezes tem que encurtar nossos dias de vida aqui na terra. Se você é um filho, se você é uma filha de Deus, Deus tem que encurtar teus dias de vida aqui na terra para você não continuar pecando, não continuar desagradando a Deus. Veja a história de Asa, esses reis de Judá, que eram reis que estavam ainda segundo o processo de Davi, segundo o coração de Deus. Deus teve que encurtar os dias deles, porque com facilidade eles se associavam ao mal para não destruir, para Deus não ver destruindo o reino de Judá. Deus simplesmente permitiu uma doença, um acidente, alguém lhe matar, para encurtar seus dias. O profeta desta era fala isso na mensagem Hebreus, volume 5 e 6. Ele disse daquele pastor que rasgou as notas de pregador porque orou pela uma irmã e ela não foi curada. O pastor escandalizou, disse: Deus não cumpre a sua palavra, eu vou deixar de ser crente.
rasgou suas notas de pregador e jogou fora e foi para o bar beber cachaça. Se tornou um ébrio. Logo veio uma cirrose no seu fígado e ele morreu logo depois daquilo. O profeta diz: Deus encurta seus dias de vida quando você parte para a ignorância. Isto é, se você é um filho de Deus. Deus trata assim. Deus trata assim. Para não ficar tão triste em ver você desagradando, Deus simplesmente encurta para não te perder. Lembra de Saul? A Bíblia diz que Saul foi para onde estava Samuel, foi o Saulo. Mas Deus teve que encurtar os dias de vida de Saul por causa de tanta transgressão que ele estava cometendo, sendo ele um eleito, filho de Deus. Menina, não brinque coisa séria não, menina. Deus pode encurtar seus dias de vida, uma doença, algum acidente. Menino, marido, mulher, ame a vida. E amar a vida é amar bons princípios, é amar Jesus, amar a Bíblia, amar Cristo. Muitas pessoas morrem cedo. Você diz, mas como pode ter morrido tão cedo? É Deus evitando de um mal maior no amanhã com aquela pessoa, com aquele moço, com aquela moça. Geralmente é assim, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe, pense nisto. Tudo que eu quero é te ajudar, viu? Eu quero ser um pastor de almas. Pastor da carne vai te dizer, não, pode prostituir, depois você conserta. Isso é pastor da carne. Mas eu não sou pastor da carne, eu sou pastor da sua alma. Por isso que eu quero te preservar puro, porque sua alma é muito importante para Deus, viu? Venha, venha, eu quero te ajudar. Entre em nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Pegue o endereço de nossa igreja, os dias de culto, o horário, e vai lá assistir o culto conosco. Eu quero te ajudar, nos procure ali, viu? Aqui em Taguatinga Norte está a nossa igreja filial. E ali no Novo Gamo, em torno de Brasília, está a nossa igreja matriz. Pegue ali o endereço, os dias de culto e vai lá, leve sua família. Tudo que eu quero é ser pastor da tua alma, do teu bem, da tua felicidade, do teu sucesso. Venha, eu estou te esperando. Deus te abençoe.